um bate-papo aí com o Estevam. Ô, Estevam, quantos anos de validação de sistemas computadorizados? 10 anos. Já fez 10 uma anos? década. Comecei Então em vamos lá. 2010. Você tem 10, eu tenho 17, nós temos 27 anos aí de experiência para trocar ideia com vocês sobre validação de sistemas, hein? Verdade. E ainda a gente continua aprendendo, né? Porque nunca para, né? Ah, não, não dá, né? É uma área muito dinâmica, né? Muito bacana. É, mas já deu Pessoal, para nós ver estamos bastante esperando coisa. aí. Legal. Nós estamos esperando aí mais 1 ou 2 minutinhos aí. E o pessoal entrando, a gente já começa o nosso bate-papo sobre validação de sistemas computadorizados, que hoje a gente vai trocar uma ideia aí para saber um pouquinho como que acontece na Europa a validação de sistemas, se o que fazemos aqui atende às exigências de lá. Então a gente vai bater um papo bem Sim. legal, bem interessante. Vamos chegando aí, pessoal, que já já começa aí nossa live aí com o Estevam, nosso convidado de hoje. Ele vai fazer a apresentação dele também. Legal, Estevam? Boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal está entrando aí. Eu vi que tem um pessoal da USCS também que ficou Sim. de participar conosco aí dessa live, né? Bem bacana, interessante mesmo. O Foi Estevam uma ótima morou aqui, né? iniciativa. Você é daqui, né? De São Caetano? É. Sim, morei minha. Eu, e eu vim para cá tem acho que 5, 6 anos que eu estou aqui em São Caetano do Sul. Cidade muito gostosa. Vamos nessa? É, Então vamos vamos abrir a nessa. live aí, oficialmente aí. Boa noite, pessoal. O meu nome é Kleber Costa, eu sou diretor técnico comercial na Organex, uma empresa voltada aí a software e serviços voltados ao sistema da qualidade nas indústrias farmacêuticas, cosméticos, produtos para a saúde, entre outros aí. E o nosso bate-papo hoje é com o Estevam. O Estevam, ele é um especialista em validação de sistemas, né, em Data Integrity, e hoje trabalha na Europa. Conheci o Estevam aqui no Brasil, trabalhando na Eurofarma, onde eu fui fazer uma auditoria para uma multinacional, e depois aí alguns serviços juntos, né, Estevam? Se apresentem um pouco para a galera aí depois a gente fala um pouquinho já de validação. Perfeito. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao Kleber pelo convite. A gente já se conhece há um tempo. Também quero agradecer a todos que estão aqui podendo suportar essa live. E eu contar um pouquinho da minha história de uma forma breve. Eu comecei em 2010, na antiga Active Siemens, que era uma consultoria de sistemas. Foi minha porta de entrada no ramo farmacêutico. Passei também pela Eurofarma, onde eu fiquei um bom tempo, onde eu acabei conhecendo o Kleber. Passei pela Novis, do Grupo União Química, a Zibil Telstar. Aí eu fiquei na Colgate também, foi minha última empresa antes de eu me mudar para a Europa. E agora eu estou na Profarma Group, que é uma consultoria farmacêutica de validação, onde aqui eu presto serviço na área de validação de sistemas e Data Integrity. Estou aqui na Europa desde setembro do ano passado, e está sendo uma ótima experiência poder ter uma visão um pouco diferente do que a gente aborda no Brasil. Lógico que não é nada assim muito diferente, mas é uma visão um pouco mais simplista, digamos assim. São mais objetivos, né, Estevam? São bem objetivos, a gente vai discutir um pouco sobre isso mais para frente, mas são coisas Legal. que a gente meio que estranha de momento. Legal. Está conosco aí também participando aí o Francisco Carnevale, tem um pessoal da USCS, tem alguns amigos aí da indústria. Legal pra caramba mesmo, bem bacana. E aí, pra gente, só para esclarecer para o pessoal, isso aqui não é um treinamento, é um bate-papo, nós vamos tentar puxar um pouquinho nesse tema de validação de sistemas, como fazemos aqui no Brasil. O Estevam fala um pouquinho de como que acontece lá. E para quem não conhece validação de sistemas computadorizados, eu vou passar de uma forma bem simples. Imagine que você precisa comprar uma TV na sua casa. E você precisa, antes de comprar a TV, você precisa especificar
Você fala assim, você precisa entender assim, um pouquinho, o mínimo assim, do que você quer. Ah, você quer uma Smart TV, essa Smart TV tem que ter um controle. Ah, você quer acessar o que na Capital. Smart TV? É, o YouTube, Netflix. Então, assim, quando a gente fala em sistemas computadorizados na indústria, a fase inicial de um sistema prospectivo é a especificação de requisitos do usuário. A pessoa precisa entender o processo, transferir isso para um papel para que um fornecedor de sistema entenda, ele enxergue aquilo e entenda se vai, avalie se vai conseguir atender ou não aquele cliente. E daí segue o processo de validação, que entra na parte de planejamento, análise de risco, aí você tem a parte de protocolos de testes, matriz de rastreabilidade, relatório final. É um resuminho aí, só para a gente não perder muito tempo. Agora, se eu for falar, e o Estevam também vai falar da opinião dele, a minha opinião sobre validação de sistemas computadorizados, eu falo que é uma mudança de cultura, tá? Para quem desenvolve, para quem compra sistemas numa indústria. Por quê? Porque ali você vai começar a ter oportunidades de conhecer realmente um processo, interagir com as áreas, é uma oportunidade de você trabalhar com fornecedores qualificados, melhoria de processo, de compras. Você pode usar as documentações de base na hora da compra como base para um contrato. Então, assim, ela é uma mudança de cultura e que favorece muito a quem aplica essa metodologia, tá? É independente também do segmento, mas a gente aplica para a indústria farmacêutica, cosmética, as indústrias reguladas, de forma geral, hoje já exige. Então, a gente aplica de forma a atender às boas práticas. Então, assim, a gente está focando na qualidade do produto, a gente está focando na rastreabilidade dos dados e toda essa segurança e integridade. Certo, Estevam? Bate um papo aí com a galera aí e fala a sua opinião sobre validação, assim, do que significa isso. Perfeito, e essa visão da validação tem se tornado mais, assim, tem dado mais ênfase, na verdade, nessa parte de validação de sistema nos últimos anos. A velocidade da mudança da tecnologia, da informação tem aumentado muito, e as farmacêuticas têm sido as pioneiras em busca de tecnologias, né, buscando otimizar tempo, processo, tornando tudo de uma forma mais centralizada os dados, e isso tem exigido cada vez mais que a validação de sistema esteja presente, para a gente garantir que aquela informação gerada e armazenada esteja de forma segura, íntegra, e que você possa usar com confiança. Porque tudo que tem impacto na qualidade do produto e no paciente final necessita dessa atenção especial. A gente fala que é assim, né, Estevam? Se a gente tem cuidado com todos os demais processos, seja quando você faz uma validação de limpeza, de processo, quando você qualifica um equipamento, não fazia sentido você deixar o sistema para trás, né? Porque assim, ali você armazena dados, ali você configura e monta uma receita num sistema, ali você utiliza de base para você tomar uma decisão, então precisava realmente, né? Exato. Isso é um exemplo básico, tipo, sem a validação do sistema, você não tem como garantir que aquela receita utilizada na produção de certo medicamento, de certo produto, ela está em conformidade. Porque muitas das empresas utilizam sistemas de automação, sistemas informatizados no meio produtivo, onde se carregam essas receitas produtivas, e não tem como garantir, se você não tiver uma validação do sistema, que aquela receita está de acordo, que o processo está sendo seguido conforme o esperado. Então, a validação garante tudo isso. Legal. Ô, Estevam, em quais países você, quer dizer, onde você está hoje e em quais países você atua hoje aí na Europa? Eu me mudei para Leiden, é uma cidade que fica a 15 minutos de Amsterdã. Aqui é um polo universitário, tem muita empresa também de biotecnologia aqui, tem o polo de biociências aqui em Leiden, onde tem várias empresas, onde a gente presta serviço. Mas a Profarma Group presta serviço por toda a Europa. Temos escritórios na Inglaterra, Suécia, Alemanha e aqui na Holanda. Excelente. Sim. Vamos começar, então, a comparar aí. A metodologia que a gente usa aqui no Brasil para validar sistemas, inicialmente a gente usava muito o GAMP5, que eu comecei no GAMP4, né? GAMP4, aí hoje a gente usa o GAMP5, que é uma metodologia global, e aí a Anvisa, ela elaborou agora, com base nesse GAMP5, o Guia 33 de 2020,
que aí serve de base, está traduzida tudo direitinho para português, mas a base dela é o GAMP 5. Vocês usam o que de metodologia para validação aí? Hoje a gente costuma dizer que não tem muito como reinventar a roda, a gente tem como aprimorar ela, né? Nós aqui também Sim. seguimos o GAMP 5, aqui é um guia bastante utilizado, e seguimos as normas, a Annex 11 e a 21 CFR Parte 11, entre outros, Excelente. dependendo do projeto. Se for para sistemas de cadeia industrial farmacêutica, a gente segue mais a 21 CFR Parte 11. Se for também para medical device, além da Parte 11, tem outras normativas que precisam ser seguidas, mas, de ISOs, modo né? geral, a ISO também nós seguimos, também a 13485 de medical device. Aqui na Europa, a medical device é bem forte. A gente tem também, eu tenho trabalhado em alguns projetos na área de biotecnologia e medical device, que tem sido um mercado bem grande aqui. Legal, legal. Hoje em dia o pessoal ouve falar muito em Data Integrity. Só que desde quando eu comecei a fazer validação de sistemas, ou atuar com sistemas, mesmo na época de faculdade, eu nunca vi ninguém falar em desenvolver ou validar um sistema sem o Data Integrity. Por que você acha que a gente tem tratado muito mais forte esse tema, seja no Brasil, na Europa? Então, a gente sabe que todo ambiente regulado necessita ter integridade de dados. Isso faz parte da cadeia de qualidade de qualquer estrutura industrial regulada. Então, eu creio que esse tipo de assunto tem se tornado mais forte nos últimos anos devido à necessidade do uso dos dados de uma forma mais automatizada, de uma forma mais acelerada. E aqui na Europa, a questão de integridade de dados também tem ficado muito forte, muito evidente. Essa é uma opinião minha. Eu creio que essa necessidade, esse esforço nos projetos de integridade de dados se deve também das empresas estarem querendo ir de encontro à Pharma 4.0, porque, no meu ponto de vista, para atingir um grau maior nessa parte tecnológica, a gente precisa ter a integridade de dados bem robusta, bem estabelecida. E a gente está seguindo uma estratégia bem bacana, que é avaliar os clientes, aqueles que querem esses projetos de melhoria nessa área, onde a gente avalia, com base em checklists, auditorias, a gente avalia a maturidade dos clientes em relação à integridade de dados. E com base no guia do ISP, a gente avalia todas essas estruturas. E aí o principal guia, então, é o do ISP que vocês usam? Sim, para integridade de dados é o do ISP. Ele é bem completo, então a gente utiliza bastante ele. E como eu falei, ele demonstra de uma forma bem clara também, fica até mais fácil de apresentar para os clientes o grau de maturidade que a empresa deles se encontra e aonde eles querem chegar. Porque dependendo do nível que o cliente está, se ele quer atingir um nível de excelência, muitos projetos serão necessários para alcançar até lá, né? Então a gente vai fazendo isso de forma gradual. Legal. Só para o pessoal entender, então, quando a gente fala em Data Integrity ou integridade de dados, o que acontece? Imagine que você tem uma área, você tem um equipamento ou algum ponto aí do seu processo aí que você precise monitorar a temperatura, umidade. E imagine hoje o pessoal colocando isso manuscritamente. Agora imagina você esquecendo de registrar o dado do dia, aí no outro dia você vai lá e anota o que você acha que é. Você já não Exato. garantiu que o dado é correto para aquele dia. Um outro ponto é, imagine que você fez todo um processo no sistema, tem a produção tem uma fase de ponta a ponta que você tem que seguir, tal. Imagina que o cara esqueceu de ir anotando o que ele fez em cada fase do processo. Aí ele fala, puxa, esqueci, eu tenho que voltar lá agora e anotar. Pô, mas eu não lembro o que era. Ah, mas como é de 1 a 5, eu vou colocar no meio aqui 3. Então, assim, ele não está colocando um dado íntegro. Ele pode também, a integridade de dados também entra em parte de relatórios. Ah, o cara fez todo um processo, foi gerar um relatório, ele viu que tinha algo fora do especificado. Ele foi lá e conseguiu alterar o dado. Ou uma data de um relatório que você fez uma alteração pelo servidor ou pelo computador de forma indevida. Então, tudo isso ele impacta na integridade dos dados, tá? Então, eu vou explicando assim para o pessoal que está começando
e aí vai entendendo um pouquinho também sobre isso. Fala, Luta. Abraço, cara. Tá o Luciano Tavares. Eu também quero agradecer o pessoal que está entrando, que está mandando mensagem. Estou lendo todos, no final eu Legal. mando uma... Não, é que a gente eu vai queria... conversando e o pessoal vai falando, e aí, boa noite, abraço, e a gente vai mandando aquele boa noite e verdade. abraço também. Às vezes a gente não quer Sim, com interromper certeza. por causa do raciocínio, né? Mas é isso, não Sim. é? Esses exemplos aí que eu passei, mas o pessoal tem uma ideia? E a integridade de dados, como eu falei, vai de encontro com a forma 4.0, porque a partir do momento que você tem um processo de integridade de dados robusto na sua empresa, você acaba entendendo para que aqueles dados servem. Porque nos dias de hoje, até dado armazenado, nem precisa ser de forma indevida, mas dados desnecessários geram um custo para a empresa, tanto na forma física ou digital. Então, você entendendo o que é necessário mesmo armazenar, o que é necessário controlar, fica mais fácil da empresa atingir os objetivos, tudo fica mais otimizado, porque não precisa buscar informação em meio a milhões de dados, você acaba enxugando, tornando isso de uma forma mais enxuta, facilitando também os processos. Legal. Sobre o ciclo de vida, então, a gente está conversando explicou um pouco para o pessoal como funciona o ciclo de vida de validação de sistemas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Estevam, de como que a gente vem acompanhando e vendo o caminho que está seguindo. Eu, igual eu falei, eu trabalho com validação de sistemas já há 17 anos. Na indústria farmacêutica, há 24 anos. Já trabalhei em vários processos aí, várias áreas do segmento aí. E a gente sabe que não é simples como colocar num papel o que você faz ali no dia a dia. Mas vamos lá. Para o ciclo de vida de validação de sistemas computadorizados. Vamos começar lá a especificação de requisitos do usuário. Aqui no Brasil, desde quando eu comecei validação de sistemas computadorizados, a especificação de requisitos, eu trabalhava ela para um projeto prospectivo ou numa alteração de um software validado. Essa especificação de requisitos servia de base para eu contratar qualificar um fornecedor, contratar esse fornecedor e depois fazer a validação. Que aí eu faço a revisão do projeto, especificação de requisitos versus funcional e técnica, para depois eu usar a documentação do fornecedor como base para eu fazer uma análise de risco e depois desafiar o sistema, fazer os testes, desafiar o sistema. Aí vocês usam como essa especificação de requisitos? Então, aqui nós utilizamos os requisitos do usuário para sistemas prospectivos, né, novos projetos ou melhoria em sistemas concorrentes. Legados, na verdade. Então, a gente utiliza a ORS mais para esses tipos de sistema, porque a gente entende que a partir do momento que um sistema já está implantado, o requisito do usuário não é mais tão necessário dessa forma. Legal. E quando agora eu falar de... assim, a gente tem acompanhado a Anvisa, o novo guia e tudo mais, e lá no guia 33/2020, que é base, que ele foi desenvolvido com base no GAMP 5, que é o que você usa aí, a Anvisa tem se posicionado que a gente precisa escrever especificação de requisitos do usuário para tudo, inclusive para os sistemas existentes. Na minha opinião, aí é a minha opinião, dentro do que eu já venho fazendo há muito tempo de validação de sistemas, eu acho que para sistemas legados, o ideal seria eu faço um gap analysis para verificar o quão aderente esse sistema está ou não às minhas exigências para uma validação. E daí eu traço minha estratégia. Agora, baseado nisso, aí eu uso já a documentação do fornecedor, funcional, manual e até procedimentos, por ser um sistema existente, vai ter procedimentos e tudo mais, o conhecimento do operador, para eu preparar agora a minha documentação de validação, inclusive a análise de risco, né? O que você acha desse ponto aí? E se aplica aí, né? Não, sim, eu concordo plenamente com base nessa questão da Gap Analysis, porque a Gap Analysis te dá uma base do que precisa ser feito para dar continuidade no processo. Se será necessário uma melhoria de processo, algum investimento maior para que o projeto ocorra. E aqui, eles são bem diretos. Está na norma? Se está na norma, faz. Se não está, é totalmente flexível, como acontece no guia. A URS,
ela é exigida para novos projetos, para uma concepção, para um início de projeto, mas para sistemas legados eles não exigem, e aqui eles não fazem dessa maneira. Aqui só utilizam mesmo o RS para novos projetos. E por Legal. sinal ela é bastante utilizada. E depois eu vou até mencionar, porque análise de risco até o momento onde eu estou trabalhando, isso não era muito Muito utilizado. utilizado. Entendi. Não... Para o pessoal que está nos assistindo, que não é do meio aí de validação, quando a gente fala do gap analysis aí para avaliação do sistema, a gente está falando assim, imagina que eu tenha que ter controle de acesso, perfil de usuário, uma trilha de auditoria num sistema, que eu precise ter alguns meios de segurança, como expiração de senha. Estou citando alguns pontos. Imagine que eu tenha que ter esses pontos no meu gap analysis para eu verificar se esse sistema ele atende ou não. Aí seria um checklistzinho mesmo para verificar, esse sistema tem controle de acesso? Ele tem perfil de usuário? Então, faria um gap analysis para verificar qual o esforço que você vai ter, né, para adequar o sistema, ou para substituir, você vai precisar substituir um sistema, ou se você consegue controlar parte no sistema e parte como procedimento. Então, só para ir explicando para vocês sobre isso também, tá? E a Gap Analysis também ajuda a pessoa que for validar a entender melhor o sistema, porque a Gap Analysis vai servir como base para a elaboração da análise de risco, e lá também você tratar todos esses gaps, né, do sistema, essas brechas, com procedimentos internos, aí vai de projeto para projeto. Tem até pergunta do pessoal que eles usam o RS para sistemas legados. No sistema legado, a gente faz assim aqui no Brasil. Eu tenho um sistema legado, eu fiz uma validação, ou eu vou começar uma validação. Se é um sistema legado e eu já fiz validação e agora ele tem melhorias, o que a gente faz? O processo abre um controle de mudança, esse controle de mudança vai gerar a necessidade de você escrever requisitos, adequar o sistema, analisar riscos, elaborar protocolo de teste, execuções de teste, para você então entrar num ambiente de produção. Isso para um sistema legado, você vai fazer essa ORS num controle de mudanças. Agora, se eu vou começar hoje uma validação de um sistema legado, e aí é minha vivência, experiência, e o Estevam vai falar dele também. Se eu vou pegar um sistema legado, aí ele já está lá, ele já existe há 10 anos na sua empresa, você já tem procedimentos referentes àquela operação, você tem o manual, você tem a funcional, você tem a técnica, está tudo lá, o que você precisa e o que você usa do sistema. Isso se o seu fornecedor estiver atualizando você quanto aos manuais e tudo mais. O que eu ia escrever de requisitos para esse sistema? É o que a gente falou do Gap Analysis. A gente ia colocar lá quais requisitos que é necessário para atendimento dessa validação e aí aplicar no sistema. É mais um modelo, tá, gente? A gente ia entrar mais como um Gap Analysis para verificar se o sistema está adequado ou não para entrar num processo de validação. Esse Gap Analysis vai gerar algumas medidas, algumas ações para você avaliar se o sistema você vai conseguir validar esse sistema ou não, se vai precisar ajustar o sistema ou não, para depois, então, você entrar nesse processo de validação. Agora, se você aplica já o RS na sua empresa, eu imagino que você escreva, eu quero que o sistema tenha controle de acesso, ele não tem. Eu quero que o sistema precisa ter audit trail, ele não tem. Então, assim, você vai escrever requisito para uma coisa que você já sabe que não tem e que não vai te atender. Então, é melhor você escrever um gap analysis nesse modelo aí, né, Estevam? E você ir aplicando e depois ajustar isso, ver o caminho que você vai seguir. E mitigar na análise de risco, exato. E só para o pessoal, vi que tem algumas perguntas que ficaram para trás, mas no final a gente responde elas também. E se não der tempo em uma hora, se puder ficar mais um pouquinho, a gente fica e responde o pessoal. Sim. É que o Estevam está no horário. Não, é que aqui não tem problema, aqui são 11h30, mas está ótimo. O que eu costumo dizer do requisito do usuário, para quem é de fora também, para ficar claro, é como se fosse uma receita de bolo. Na verdade, todo mundo vai dar a ideia do que seria bom colocar naquela receita para ficar um bolo gostoso, um exemplo. Então, vai lá, você senta com uma área e a área coloca os requisitos que são necessários para aquela área.
Você entra com a outra área, ela também coloca os pontos delas. Aí depois faz aquele compilado de informação e busca no mercado um sistema que se adeque a todos aqueles requisitos, ou que se aproxime mais próximo da necessidade daquela empresa. Então, por isso que a gente usa o requisito do usuário. É para buscar algo que se adeque ao nosso processo. Eu concordo com o Kleber, porque a partir do momento que você já tem aquele sistema, já está utilizando aquele sistema em cadeia produtiva ou no processo, em muitos dos casos, por anos, décadas, eu não vejo uma necessidade de você fazer um requisito do usuário, porque você estaria, teoricamente, fazendo um documento de forma retrospectiva. Você estaria buscando informação que você já conhece para colocar nessa receita, para depois utilizar nas outras etapas do processo. O Gap Analysis, eu concordo que também é um documento mais eficaz nessa parte, porque você vai levantar os pontos necessários que você precisa focar, e na hora que for elaborar a análise de risco, você já vai ter uma visão mais detalhada do seu sistema e do seu processo. Legal. Um outro ponto aqui no Brasil, Estevam, que é muito comum você encontrar o pessoal perguntando poxa vida, qualificação de fornecedor de sistemas computadorizados. Eu falo que é assim, qualificar fornecedor de sistemas, ele requer um pouco mais de cuidado, porque assim, quando você vai fazer uma qualificação no fornecedor de matéria-prima, material de embalagem, eu vejo que assim, é muito o processo, o procedimento, tudo mais. Quando você vai para sistemas, você tem que entender um pouquinho do processo de qualidade de software. Por quê? Lá você tem que saber como que funciona a parte de suporte, como funciona a parte de desenvolvimento. Por exemplo, vocês documentam no código qual que é o padrão de qualidade utilizado para essa parte de documentação, de codificação de um software. Por quê? Tem muitas empresas que falam assim, se o fornecedor parar, falir ou parar de produzir, de desenvolver esse sistema, eu preciso do código. Só que se você receber um código que você não entende o que está acontecendo, é melhor você refazer um software. Tá? Então, assim, quando você vai qualificar fornecedor, você tem que olhar a situação da empresa, você tem que olhar como que é a estrutura dessa empresa que vai te atender, se ela conhece o segmento, e aí mais toda essa parte voltada à metodologia utilizada para desenvolvimento, se eles têm um padrão de teste de sistema, eu desenvolvo, alguém testa, e aí monta aquele FAT, né, do que a gente chama de FAT. Então, é muito mais do que, um pouco mais assim, difícil do que fazer uma qualificação de uma empresa de matéria-prima, ou material de embalagem, por terem questões mais técnicas, sabe, para voltar a sistemas. Sim. Aí é comum vocês qualificarem fornecedor também de sistemas, serviços e tal? Como eu faço parte de consultoria, eu não tenho muito contato com a qualificação de fornecedor. Porém, nas validações, uma das etapas do processo de avaliação de documentação é verificar se tem algum certificado de qualificação do fornecedor de software. Isso faz parte de uma das etapas do processo de validação. Vamos para um outro ponto também que é bastante comum o pessoal perguntar. Dá para validar planilhas eletrônicas? Eu falo que é assim, poxa vida, às vezes você passa uma informação de que um sistema computadorizado que é mais robusto, que tem um banco de dados seguro, que está num servidor, às vezes você fala assim, puxa, esse sistema eu não consigo validar, mas você fala que valida uma planilha eletrônica. Então eu sempre falo que é assim, você não valida especificamente uma planilha, tá? Vai existir planilha de dados, planilhas de cálculo, e essas planilhas, elas têm que estar num lugar seguro. Se eu for cuidar só da validação da planilha, ficar olhando, eu consigo acessar a planilha? Não, ela tem senha. Eu bloqueei a célula. Isso é uma validação que você faz na planilha. Agora, a segurança desses dados, ele requer muito mais cuidado, que ele está armazenado num diretório? O meu modelo de planilha tem versão e é controlado por um sistema de gestão da qualidade? Um outro ponto porque às vezes tem muitas delas de laboratório tem cálculo, né? Da onde que veio esse cálculo? É de uma base oficial? Essa planilha é oficial? Então, quando você vai validar uma planilha, não é testar só a planilha, é verificar todo esse contexto, entendeu? Aí, como que vocês fazem? Se é comum a validação de planilhas ou se você já passou por essa experiência aí?
Ok. Antes da gente falar da planilha, eu vi que alguém respondeu lá a respeito da URS, que na empresa coleta os dados para poder auxiliar no controle de mudança ou upgrade do sistema, pelo que eu entendi, porque passou a conversa já. Nesse caso, eu concordo plenamente, porque se você for fazer uma mudança no seu sistema, a URS se faz necessária para atender a necessidade do seu processo, eu concordo. E voltando para a parte da planilha, a planilha ela precisa ser primeiramente avaliada do tipo de planilha que é, porque a partir do momento que a planilha tem macro, ela tem que começar a ser abordada até como um sistema, porque o macro ele faz comandos que você precisa desafiar. É um pouco diferente a abordagem. Mas numa planilha comum que você utiliza no processo, como é que normalmente é feito? Não só aqui, como também eu passei alguns processos no Brasil. Primeiramente, você tem que verificar na área, porque principalmente laboratório, muitos laboratórios utilizam planilhas que estão fora de procedimento. O ideal para isso é você verificar as planilhas que estão sendo utilizadas no processo, se elas estão fora de um procedimento, harmonizar essas planilhas em uma só e colocar ela dentro de um procedimento da área. Esse é o primeiro passo. Aí, a partir daí, você tem que seguir diversos passos para alcançar que aquela planilha seja validada. E aqui na Europa, eu vejo que a validação de planilha eletrônica ela é realizada, porém, eu fiz um levantamento com os meus colegas de trabalho, muitas dessas planilhas, atualmente, eles colocam, umas planilhas que ficam dentro de um sistema já validado. Então, o sistema garante a integridade da planilha. Eu não me lembro ao certo o nome do sistema, eu acho que se chamava OpenLab. Então, eles validam esse sistema, e esse sistema ele fica administrando essas planilhas e garante tanto a questão dos campos serem invioláveis, de não alterar informações necessárias, fórmulas. Então, essa é a forma mais que eles fazem aqui na Europa. É um pouco diferente, mas é eficaz também. Legal. Tem uma pergunta aí, ô Estevam? Uma Na verdade, tem observação? várias. Tem uma observação quanto upgrade de sistema. O que acontece, gente? Quando você tem uma atualização do sistema, imagina que tem um release aí de um fornecedor, somente de ERP, que são vários, né? E tem outros sistemas também que dá para programar melhor. Mas assim, quando chega um release para você, a ideia é, se é um sistema que está validado, ou se você já tem a prática, mesmo não estando validado, de fazer isso, é você abrir um controle de mudança referente a esse release, você avaliar os itens, aí você pode separar, se for release de um ERP, que é modular, você pode ir verificando, esse release aqui é referente a um módulo de estoque, é um módulo de qualidade, mas esse aqui é um módulo de contabilidade. E você ir separando para você montar um controle de mudança referente a essa atualização, mas antes, quando você abre o controle de mudança, antes você faz o quê? Interage aí com a sua área de TI para eles saírem atualizando, tá? Porque é muito comum a gente estar montando um processo e a área de TI entra com atualização e depois o cara fala, putz, eu vou ter que fazer retroativo porque já está atualizado. Mas aí o processo chegou um release, avaliou, abre um controle de mudança, nesse controle de mudança vai apontar para você novamente. Você precisa fazer análise de risco, você precisa fazer o teste em ambiente de teste para depois liberar em produção. Então, esse é o processo, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, vai chegar muitos releases ao mesmo tempo, como fazer isso? Se você conseguir se programar e gerar uma periodicidade de 3 meses, por exemplo, ou 6 meses, dependendo do sistema, é o melhor modelo, né? Senão você vai ficar o tempo inteiro avalidando pontualmente essas releases, né? Exato. Normalmente, não só aqui na Europa, mas também nas empresas que eu passei no Brasil, eles faziam dessa maneira, aguardava juntar 2, 3 releases e fazer uma atualização única de forma periódica, senão não dá conta, né? Porque release sai toda hora. E como é que se faz? Foi exatamente dessa forma que você falou. Receber o release note, o release note, na verdade, é a informação do que vai ser mudado no sistema naquela atualização, fazer uma análise crítica, jogar ela numa avaliação de impacto, ver o que impacta na qualidade ou não,
e a partir daí você montar o seu escopo de atualização para os testes que serão necessários. Legal. Ô, Estevão, aqui no Brasil, cara, nós temos, assim como vocês aí que usam o mesmo guia, né? Nós temos a categorização de software. Categoria desde 1 a 5, no guia do GAMP pula 2. Hoje na nossa também está pulando, na 3.3/2020. E a gente trata lá sistema padrão, sistema configurável, sistema customizável. Para a gente aqui, assim, a gente aplica plano de validação, análise de risco e todos os outros pontos da validação, independente da categoria. Por quê? Eu preciso planejar. Segundo, que o risco pode ser menor ou maior, dependendo do tipo de sistema, mas eu preciso analisar o risco, até porque ele pode interagir ali com o equipamento, integrar com o equipamento, ele tem uma integração com um processo ali novo, um processo BPX, e eu preciso, de alguma forma, garantir que esses riscos sejam mitigados, eliminados ali no processo. Para vocês, como que funciona aí? Vocês pegam o pior caso do sistema, imagina que eu esteja com um sistema que ele seria mais de uma categoria. Você pega o pior caso ou você valida ele como 3 e 5, 3 e 4? Como que vocês fazem isso? Não, aqui foi um ponto que eu achei bem diferente, que Estevão, não acho que é algo eficaz, e na verdade eficiente, porque como é que eles fazem? Se o sistema ele tem funcionalidade standard, padrão de fábrica, eles descrevem no protocolo tanto as funções standard, que são as de fábrica, como as customizadas, aquelas que foram criadas para serem usadas no ambiente daquela empresa. E eles fazem um plano de validação descrevendo os dois cenários. Tanto descrevendo o V-Model lá da parte de standard, como da parte custom. E a partir daí eles começam a fazer a estratégia, porque aqui eles também chamam os testes de OQ, que são de parte customizada, como FTs, né? Functional Tests, testes funcionais, e chamam o standard, os testes padrão do sistema, que já vem de fábrica, eles usam no OQ. Então é meio que separado, mas dentro do próprio projeto. Eu, particularmente, não acho isso muito eficiente, porque, para mim, a partir do momento que você julga um pior caso para o seu processo, atende tudo você já cobre, já atende tudo, e é muito mais fácil de administrar, porque gera uma quantidade de documentação muito maior também, eu acho. Mas, aqui nós seguimos o pior caso, né? Aqui no Brasil, onde segue mais o pior caso. Exato, mas aí no Brasil eu acho que a gente faz um trabalho excelente, porque aqui na Europa eu vejo que o que a gente fez aí não deixa nada a desejar. Eu acho até que em muitos casos a gente está bem acima da expectativa aqui do pessoal, viu? Sinceramente falando. Eu falo que é assim, né, Estevão? Eu comecei a atuar com validação de sistemas quando ninguém falava de validação no Brasil, que foi lá para 2001, 2002. Eu trabalhava numa multinacional, e essa multinacional já exigia pela matriz, que era alemã, e eu falei, poxa, eu vou fazer validação aqui, depois esse negócio não vai servir para mais nada, tá eu aqui perdendo tempo com essa profissão nova. Fiquei meio assustado, né, cara? E hoje você vê assim que é uma coisa muito comum na maioria das empresas, já que segue desde a 17, né, RDC 17, a validação, e que, para quem aplica a validação de forma correta e que segue independente de uma legislação, tem um ganho muito grande, né, cara? Você ganha muito no seu processo, na segurança, você ganha muito na compra de um software. Eu falo porque quando você vai comprar um software, se você se atém ali a qualificar realmente o fornecedor, entender se realmente atende ou não, nossa, é um ganho muito grande. Muita gente fala assim, esse produto aqui, esse software foi mais barato. Tá, ele foi mais barato agora, mas se você não se atentou aos requisitos, se você não fez todo um mapeamento do seu processo, vai chegar lá na frente e você vai ter um custo adicional. E aí que eu vejo que perde-se muito, né? Quando você não tem validação. Fora aqueles cenários que, Kleber, desenvolve isso aqui para mim, cara, eu só quero uma troca de campo, como se fosse coisa simples. Só mudar o nome. É só fazer isso. Aí você vai lá, o cara desenvolve, aí volta, o cara fala assim, poxa, não é isso que eu quero, não.
Então, assim, com requisito de usuário, ele força o cidadão a pensar também, né? Não é só um documento para quem vai desenvolver, né? Não, e outra, esses projetos, a parte de validação do sistema é muito interessante porque, que nem você falou, muda esse campo para mim. Se você não fizer isso de uma forma controlada, quem garante que aquele campo, aquela alteração de campo não vai impactar em outras partes do sistema? Então, uma avaliação crítica tem que ser feita sempre pensando além daquela funcionalidade. Tem que pensar de uma forma macro, né? Tem que pensar no todo. Se eu mudar uma funcionalidade aqui, o que pode impactar? É crítico, não é? E não é só o analista de validação de sistemas que vai fazer isso. É um time multidisciplinar que julga o impacto naquela funcionalidade e se será necessário ou não fazer uma validação em cima daquilo. Legal. E o pessoal tem uma ideia assim, quando a gente fala em validação de sistemas, de criticidade, no que ajuda. É assim, imagine que você tem uma planilha, que você fez um cálculo de fator de correção, de uma potência, de uma matéria-prima. Aí você pega essa informação, aí você vai lá num módulo de qualidade do seu RP e você entra com esses dados. Quer dizer, eu não sei se o dado é válido, se o cálculo está correto na planilha, eu já imputei no meu RP. Lá no seu RP, imagine que ele conversa com o outro módulo que gera uma ordem de produção. E nessa geração da ordem de produção, ele já calcula o valor do fator, considerando o ativo e o compensador. Então, você altera já os valores lá da sua receita do bolo. E isso vai para a pesagem. Quando chegou na pesagem, o cara foi lá e separou tudo direitinho conforme a receita. Olha só a cadeia. Quer dizer, eu Exato. peguei os dados de uma planilha que não estava validada. Eu estou crente de que aquilo está ok. Eu fui e imputei no meu RP, já está validado o RP. Só que um ponto aí que eu posso até observar, que talvez a pessoa não viu no RP. Imagine que ele imputou o dado, gerou o cálculo e fez a pesagem. Só que depois o cara falou, puxa vida, o cálculo da planilha estava errado. Deixa eu ir lá trocar o dado. Ele trocou o dado, só que o cara já pesou. E o sistema Já pesou deixou. e outra. E o sistema deixou ele trocar. E tem um exemplo mais simples ainda que eu já até presenciei, você tem essas interfaces entre planilha, banco de dados e sistema. Às vezes você usa numa planilha vírgula. Na hora que você manda para o sistema entende por ponto. Ponto. Aí aquele valor que era gramas pode virar quilo. Então são coisas simples que se você não avalia de uma forma crítica, e é um ponto pode impactar e fazer você perder milhões. Aquele ponto... Pode falar, Estevam, desculpa. Não, eu queria só falar que, tipo, às vezes um dado, um ponto, pode impactar Muda totalmente tudo, no né? seu processo, pode perder milhões, exato. É por isso que quando você for falar em validação de sistemas, a gente não fala de teste de software, de campo de software. A gente vai falar de processo, tá? Porque, assim, no processo eu tenho uma entrada manual que pode ser um risco. No processo, eu tenho um cálculo. Esse cálculo, eu tenho que verificar se a base que eu utilizei para o cálculo, eu consigo alterar depois que, por exemplo, nesse exemplo que eu passei, depois que eu alterei, que eu gerei minha OP, já com os cálculos, o cara já está usando, eu não deveria mais conseguir abrir aquele campo para imputar um dado. Por quê? Ele já seguiu o processo. Então, assim, quando você for analisar um risco, não é simplesmente olhar um sistema, um campo do sistema. Você tem que olhar o fluxo desse processo, tá? Então, quando você vai validar um RP que é modular, por exemplo, nem sei, aqui a gente verifica assim, o processo de compras. Ele cadastrou um item como um item produtivo, como item que deve entrar em quarentena e ser analisado? Putz, ele cadastrou. Vamos testar para ver se entra? Aí o cara testa e fala assim, putz, está entrando liberado. Quer dizer, entrar liberado quer dizer que o cara pode usar sem uma análise. Certo, Estevam? Exato. Perfeito. E eu costumo também dizer que é até legal para o pessoal saber que quem faz normalmente a validação do sistema acaba aprendendo tudo quanto é processo, porque você tem que entender a cadeia de processo para poder validar. Sem fazer isso, você não consegue validar de forma eficaz. Então, a gente sempre está aprendendo novos processos, porque a validação do sistema ela pega desde do início lá da parte de compras, da parte de armazenamento, e vai até o final na fase de liberação. Então, é bem bacana isso, que a gente sempre está aprendendo coisa nova.
Legal, Estevão. E voltando no nosso fluxo de validação, que a gente vai viajando mesmo, né? Validação é uma viagem, né, É, cara? Eu falo que a é uma gente viagem. viaja em E sem volta. processo, viagem em risco, viagem em tudo. Então, assim, É, voltando para o nosso fluxo, nós falamos um pouco sobre especificação de requisitos. Eu sei que tem a fase de plano, não é tão assim relevante. Aí vem a análise de risco. Você falou um pouquinho sobre análise de risco aí, que não é comum a aplicação de análise de isso. risco. Como que vocês fazem? Esse é um outro ponto que eu também não concordo, mas a gente acaba seguindo a tratativa adotada, porque para mim a análise de risco é o documento mais importante da validação, porque lá você entende o que será necessário testar ou não, se vai ter desafio ou não, você acaba tendo uma visão melhor e mais detalhada do seu processo de validação. Legal. Aqui, eles utilizam, porque ainda não peguei nenhum sistema legado, tá? Só para também já deixar claro, eu peguei tudo validação prospectiva. Entendi. Então, todos os processos têm análise de risco. Desculpa, o RS. Então, como é que eles fazem? Eles utilizam o requisito do usuário como base para fazer a base de dados dos testes de IQ, OQ e PQ. Só que a gente cobre todos os requisitos, mesmo se for risco baixo ou risco alto, não importa. Porém, é um questionamento que eu já levantei e ainda não tive um retorno, como eu vou saber se eu desafiei o sistema da forma correta? Porque eu estou testando lá as funcionalidades que estão no requisito do usuário, porém eu não sei se ele é um risco alto que eu devo fazer teste negativo, que é teste de desafio. Eu não sei. Então, não tem como fazer isso, não tem essa visão. Mas aqui não importa. Testou a funcionalidade, independente se está desafiando ou não, se testou, passou, tá ok. É um ponto que eu não Entendi. concordo, porém é bastante abordado aqui. Tá. Só para o pessoal entender também um pouquinho, é assim, gente, quando eu escrevo requisitos, eu estou escrevendo um sonho, um desejo, é o que eu quero. Então, assim, o que Exato. eu quero nem sempre é o que eu vou conseguir do fornecedor. Quando eu passo esse requisito para o fornecedor, ele vai falar agora dos meus sonhos, quais eles vão atender. Lógico que você vai classificar o que é obrigatório, o que é Isso. aquele sonho, aquela viagem, mas que se não atender, daí para passar. E o que é regulatório, o que é obrigatório, ele por ser regulatório também, por ser vir de uma norma, né? Então, assim, você escreve o que você quer que o sistema tenha, depois o seu fornecedor, ele vai te apresentar uma especificação funcional e técnica. Na funcional, é como que aquele requisito que você solicitou, ele vai ser atendido. É nesse momento que eu falo que, assim, a funcional, uma vez que você fez a revisão, bateu lá, requisito com funcional, é o que eu uso de base depois para eu fazer uma análise de risco. Por quê? Agora ele está me falando como que ele vai me atender. Se ele falar que ele vai me atender, por exemplo, um controle de acesso com um token, com biometria, com ID e senha, eu vou fazer um tipo de desafio, um tipo de teste. Se ele me Exato. falar que ele não tem controle de acesso, por exemplo, e aí ele vai ter que controlar pelo usuário da rede. Que aí toda vez que eu logar no usuário da rede, aí ele vai me dar acesso ao sistema, sabe? Um controle centralizado. É um outro tipo de desafio, um outro tipo de teste. Entendeu? Então, assim, eu vejo que requisito é o ponto 1 do que eu quero. O ponto 2 é como que aquilo vai funcionar. E aí depois vem a análise de risco, que é para eu verificar desses pontos de como vai funcionar, quais os possíveis riscos que eu tenho desse sistema, dessas funções, da forma que ele está funcionando, interagir com o meu processo, que aí são N processos, né, Estevam? Exato, e eu adoro fazer análise de risco, até para o pessoal entender um pouco mais. Na análise de risco, você identifica risco baixo, médio e alto. Normalmente, os riscos baixos você demonitora, você não precisa necessariamente testar, então isso acaba facilitando também o processo de validação, porque ajuda a dar uma enxugada e você mitiga na própria análise de risco e justifica o porquê que não vai ser necessário testar. Então acaba facilitando também, o Isso que mesmo. diminui bastante a demanda de dados. E aqui é meio que testa tudo. Mas na URS, eles fazem uma revisão final, onde eles retiram essas partes que não foram adotadas no processo, para deixá-la também Revisão, mais enxuta, para evitar entendi. esse problema. Exato. Tipo, entendi. Legal. Eu não sei se o pessoal está conseguindo captar, se está legal aí a live aí.
Mas é muito passar nesse bate-papo, é passar esse É, fluxo, tem, é verificar as diferenças. Então, eu acho que a gente está meio que seguindo esse caminho, né, Estevam? Ô, Estevam, só para eu exato. entender uma coisa que é muito comum aqui no Brasil, e que talvez o pessoal, assim, eles falam, puxa vida, mas por que que aqui a gente faz o quê? A gente tem uma pessoa que faz o teste, que é o usuário lá do sistema, nada melhor do que ele para testar o sistema. Eu tenho um cara aqui acompanhando e ele tira um print para a gente colocar como evidência. Na minha cabeça, tá? Se eu tenho um Uhum. cara acompanhando, esse cara assinou, assim como uma dupla checagem de qualquer processo que você faz na indústria, e aí fala, tá ok, não precisaria tirar o print. E isso e é minha cabeça, minha opinião, tá? No Brasil, nós fazemos o acompanhamento e tem o print de tela. Na minha Sim. cabeça, se o cara está acompanhando, eu não precisaria tirar o print. Ou se eu tiro o print, eu já tenho uma evidência, eu não precisaria de ninguém acompanhando. A não ser que se fosse um cara acompanhando e não precisasse assinar, entendeu? Coisa assim, ó, eu vou orientar sobre o teste, como seguir. O que você acha? Como que é feito aí? Então, eu acho que esse ponto, para não ter print, eu acho que também teria que mudar a cabeça também dos auditores, né? Porque eles estão muito habituados em ver, tem que ver para crer. Aqui na Europa, eles fazem print da mesma forma. Eles Legal. tiram print mais do que o comum, porque eles tiram de tela, praticamente tela por tela. Faz o Porque manual. também não tem. Porque na verdade o interessante é você pegar a entrada e a saída da informação, né? Não tem necessidade de fazer exatamente todas as etapas, né? É o meu ponto de vista também. Você pega a entrada, a saída do processo, tira o print e mostra que deu tudo ok. Mas aqui Né? eles tiram print. E é um pouco diferente, porque os projetos que eu participei aqui, eu escrevi o protocolo, mas eu não testei. Eu vou Entendi. testando, lógico, durante a elaboração do protocolo, porque eu tenho acesso ao ambiente de teste, onde eu vou acessando para ver o passo a passo. E eu escrevo, o pessoal do processo revisa e transfere para o cliente e ele testa. Mas eu creio também que aqui o pessoal também testa sem problema, isso não tem mistério. Aqui é comum o teste, o acompanhante e o print, tá? Para o Exato. pessoal entender como que funciona essa parte de evidência, imagine que eu tenho lá aquele caso que eu falei da entrada. O cara que vai configurar o sistema, que ele gera um pré-requisito para o meu teste, ele está configurando um item de produção, uma matéria-prima, para que na entrada eu faça a compra e na hora que eu vá receber essa matéria-prima, ele entre no status de quarentena. Então, no meu teste, essa evidência de configuração que ele fez, eu usaria. Igual o Estevam falou, é a entrada. Ele fez a configuração, ele fez uma configuração lá do processo, de como que deve acontecer essa entrada, que é em quarentena. Depois, o cara que recebeu, ele tem que receber, e no sistema eu gerar uma evidência falando, se ele configurou falando que tem que entrar em quarentena, no sistema tem que aparecer lá no status de quarentena. Aí eu tiro o print, entendeu? É o Mostrando resultado que esperado. O eu print mostrando. configurei para ele entrar em quarentena e realmente ele está em quarentena no recebimento. Tá? Então, só o pessoal que não tem o hábito ainda com validação de sistemas. E aí, no caso do europeu, pelo que o Estevão está falando, é assim: ele entrou para fazer uma configuração, ele printa. Ele deu um OK na configuração, ele printa. Aí ele foi fazendo passo a passo e foi printando, né, Estevão? É isso aí? Exato, a prova eles gostam de deixar de uma forma bem detalhada, pelo menos dos projetos que eu passei, né? Porque até agora foram Entendi. só 3. Mas eles são bem similares, tanto na elaboração como na execução. Ô, Estevão, nós temos só 6 minutos agora. A live é de 1 hora. Eu sei que o pessoal tem algumas perguntas aqui. Eu vi 2 perguntas, uma que até foi repetida, porque a pessoa estava questionando sobre KPI e integridade de dados, e Tá? sobre dados órfãos. Dados órfãos, ao meu ver, eu entendo o dado órfão aquele dado que não tem rastreabilidade, ele não é rastreável. E a partir do momento que você perde a rastreabilidade, fica difícil de identificar se ele era crítico ou não para o processo. Legal. Estou vendo aqui se tem mais E alguma pergunta. era uma que era perguntando sobre o KPI, que eu me lembro, que era lá para cima, falando sobre o KPI, que era uma pergunta Esse aqui, aqui. senhor? Poderiam falar um pouco sobre KPI de Data Integrity? Qual a experiência sobre este ponto da Europa? Obrigado.
Então, o KPI de Data Integrity, na verdade, isso não muda muito também do que foi feito no Brasil. E eles estão fazendo aqui essa parte de Data Integrity também, na parte de KPI, para ir de encontro àquela análise analítica, fica até engraçado de falar, aquela análise analítica em tempo real. Porque a partir do momento que você usa um dado de uma forma mais otimizada, seu processo se torna bem mais rápido. Eu queria entender um pouco mais dessa parte do KPI e de Data Integrity, porque a utilização do KPI é para você entender o seu processo. E o Data Integrity, ele está inerente não apenas no KPI, porém em toda a cadeia produtiva. Eu fico tentando imaginar do que seria a experiência sobre este ponto aqui na Europa, porque o Data Integrity é isso, é entender os seus dados, saber se ele está sendo utilizado de forma eficaz e eficiente, e sempre buscar melhorar. Porque muitas vezes a gente utiliza no processo muitos dados que não são realmente necessários para você aprovar um lote ou aprovar um processo de qualidade. Então, o Data Integrity também ajuda nessa parte. Quanto mais íntegro for o dado, mais fácil de ser utilizado. Eu acho que respondeu aí, né? E acho que é legal, né, Estevam, passar para o pessoal, né, que validação, quando você for trabalhar com validação de sistemas computadorizados, vocês vão entender que usa-se muito o bom senso para fazer validação. Sim. Você vai estar no meio de vários, assim, são vários processos que você interage, igual o Estevam falou, uma hora você está validando um LIMS, outra hora um MES, outra hora um ERP, outra hora você está lá com planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas tem diversas em vários departamentos. Aí você vai para um sistema de saque, sistema de farmácia, assuntos regulatórios. Então, assim, são vários processos. É muito bacana quando você conhece processo. Processo, ele te ajuda a fazer o que você quiser dentro da indústria. Ele consegue levar você para uma área de projetos, ele consegue levar você para uma área de qualidade, para uma área de validação e outros pontos. Nós temos 3 minutinhos aí, Estevam. 2 minutos. Também só para... Não, mas eu acho que é isso. Acho que todas as perguntas aqui, pelo que eu vi, foram essas que foram respondidas. Eu não sei se ficou claro. Eu fico aberto para quem quiser, pode me chamar que a gente conversa, bate um papo, para responder mais, para falar mais a respeito. E quem se interessar de buscar uma experiência internacional, que era o que eu queria, porque eu estava bem no Brasil, eu estava muito feliz, mas eu buscava ter essa experiência internacional. Eu estimulo essas pessoas a buscar sim, porque aqui, pelo menos na Europa, no meu ponto de vista, o mercado é bem grande. Ah, legal. Então, legal. E eu fico aberto a todas as pessoas, se precisarem de alguma ajuda, de alguma informação, pode contar comigo. Cara, e eu agradeço a todos que participaram. Eu vou aproveitar para te agradecer, você agradece o pessoal, que nós temos 1 minuto. Estevam, muito obrigado, Perfeito. Cara, valeu a parceria, estamos sempre juntos aí, você sabe que pode contar comigo, e eu sei também que posso contar contigo aí na hora que eu precisar, tá? Agradeço mesmo o seu apoio nesse projeto aí. Valeu, pessoal, boa noite, viu? Obrigado, pessoal, boa noite novamente, todos que mandaram mensagem eu agradeço de coração e até a próxima. Tchau, tchau. Excelente, valeu mesmo. Na próxima nós temos mais uma live bacana aí, espero vocês aí, divulguem aí nosso trabalho, que ele só vai para frente se vocês divulgarem. A gente quer trazer temas assim, para estimular aí, e trazer o conhecimento e movimentar aí nosso segmento, né? Com certeza. Forte abraço aí e até a próxima, hein? Valeu, André. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Juca.